Ok, já estamos gravando. Bom, bom, hoje, hoje vamos falar sobre os princípios herméticos. Uma palestra que vai tomar pelo menos uns 60 minutos. Peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência, porque é um tema, como diz o próprio nome, hermético, então ele vai requerer a nossa atenção. Porém, não se preocupem se não entenderem alguma determinada parte, ou ficar alguma coisa no ar, não. Isso daí a gente vai, com o tempo, nós vamos recebendo as informações para um total entendimento, mesmo que seja necessário a gente fazer outras palestras para isso. Então, o objetivo agora é a gente mostrar um trabalho que foi iniciado na palestra passada, quando nós falamos sobre o hermetismo, sobre a tábua de esmeraldas, sobre os mistérios contidos atrás. Hoje nós vamos falar dos princípios herméticos. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem para o final, porque as dúvidas sempre vão focar num ponto que nós esquecemos de abordar. Então, são muito bem-vindas as dúvidas. Ok? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Nós vamos fazer uma pequena recapitulação, bem rápida, porque vamos tomar mais do nosso tempo falando dos princípios herméticos. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu vou ligar aqui o meu negócio? Desculpem a minha, mas a gente sabe que fazer não é fácil. Tá? Não é fácil. É isso. Aí, bom, esses são os símbolos que estão incluídos aí nessa apresentação: símbolo de Thoth, símbolo de Hermes, o caduceu de Mercúrio, todos eles fazem parte do hermetismo e vão ser abordados aqui na medida que a palestra vai se estendendo, ok? Então, vamos agora já falar do hermetismo, vamos fazer aquela pequena recapitulação rápida, né? Vamos lá. Então, Hermes é um ser, é uma mente, é uma consciência, né, conhecida por Hermes, que vem lá da Atlântida, né, possivelmente um sacerdote da Atlântida. Se manifestou no Antigo Egito através de Thoth, depois se manifestou na Grécia através do aspecto de Hermes Trismegisto, e para Roma, para os romanos, ele se apresentou como Mercúrio. Então, ele foi satisfazendo aí a necessidade dos
todo esse tempo, né? Uma sabedoria que, por mais que a gente fala, mas nunca nós vamos falar tudo, né? Nunca nós vamos falar tudo. Uma entidade tríplice, Thoth, Hermes e Mercúrio, é inventor dos números, da geometria, das letras, um registrador cósmico, enfim, vamos ver os aspectos de cada um rapidamente aqui nos próximos slides. Então, nós vemos que no Hermetismo, um só espírito, três nomes, três faces, Hermes, Mercúrio, né? E a sabedoria se veste conforme o tempo e o povo. A sabedoria de Hermes Trismegistro, desde o Antigo Egito, presente até hoje. Imaginem a força que tem essa sabedoria para permanecer aí 2.700 anos, se tanto, não se tem ideia de quando é que quando é que ele esteve aqui na Terra como Thoth, né? São controversas as datas aí, não nós vamos fixar em nenhuma, mas desde o tempo que a gente se entende por humanidade, né? Desde a saída da época da raça ariana, da raça atlântida, e a entrada na raça ariana, né? Então, a sabedoria longínqua, e para ela ser permanente, para ela ficar presente na humanidade, ela tem que ter algum valor. Os princípios herméticos foram trazidos a partir de Thoth. Thoth é esse ser, essa apresentação aí com um bico, a cabeça de Ibis, né? Ibis com esse bico fino, é uma ave que ela podia escolher entre aqueles insetos, aqueles que mais seriam do seu agrado. Então, ela nos ensina o discernimento, a escolha, o inteligere, né? Essa palavra tão conhecida dos Rosa Cruz, inteligere, escolher com sabedoria, né? Ela escolheu com sabedoria, por isso ela tomou essa forma. Obviamente, no Antigo Egito, eles podiam até aceitar essa forma, né? Thoth, Deus da sabedoria, Deus da ciência, magia, Deus da magia ritual, juiz, árbitro, sacerdote, entre muitas outras qualidades que estão associadas a esse ser, né? O Hermes Trismegistro significa três vezes grande, três vezes mestre, três vezes iniciado, chamado assim porque dominou filosofia, alquimia, magia. E Hermes revela que existe aquela ponte entre o ser humano e o divino, né? Como um pontífice, né? Que tem os pés na terra e a cabeça no céu. E o Mercúrio foi a versão de Hermes para os romanos, né? Mensageiro dos deuses, das almas, guia das almas, lá no julgamento da alma, né? Era essa consciência que apresentava a alma para fazer aquele julgamento, né? Pesagem do coração contra a pena de Maat. Se o seu coração fosse mais pesado, você voltava, né? Então, entre as obras que deixou o Hermes, né, tem várias obras que a gente mostra aqui, ou poderá ser objeto de estudo, com Poimandrés, são capítulos dedicados ao estudo da natureza divina, origem do mundo, criação e queda do homem. O Asclepios, nada mais é que Esculápio, né? É uma obra que é atribuída a Hermes Trismegisto, sendo um diálogo entre ele e seu discípulo, que é Asclepio, ou Esculápio, né? Onde eles falaram muito da saúde, obra relativa a trabalho sobre medicina, né? Inclusive, um capítulo especial é dedicado a isso na biblioteca de Nag Hammadi.
muito trabalho que Hermes deixou sobre a medicina foi todo perdido, né? Felizmente, né? A tábua de esmeraldas, que nós vimos na vez passada, né? Também está já à disposição, se é gravado no filme, quem quiser acessar, está lá no nosso local de vídeos. O corpus hermético, que contém um pouco o corpus hermético, mais um pouquinho da tábua de esmeralda, que dão origem aos princípios herméticos, né? Um pouco de Minerva Mundi também. Muito rapidamente, vamos passar para nós chegar logo aqui no nosso objetivo, né? A tábua de esmeralda, né? Já foi objeto da nossa análise, né? Essa figura que está aí, eu não sei se ela está em pé, de ponta cabeça, a gente não tem ideia, porque são hieroglifos, então não tem como a gente saber, né? Onde lá você pode encontrar a chave da alquimia, que é atribuída a Hermes, nesses 12 ou 13 versículos, que vão ser muito similares, alguns até vão fazer parte dos princípios herméticos, né? Ou a melhor chave que está nessa tábua de esmeralda é o segundo princípio também dos princípios herméticos. O que está em cima é como o que está abaixo. Embaixo nós vamos ver isso com detalhes aqui na nossa apresentação, né? Uma chave da alquimia, a base da ciência alquímica, né? Bom, e chegamos já nos princípios herméticos. São 7 os princípios herméticos, 7 chaves, 7 leis, né, que foram trazidos já. Somente em 1908 foi feita essa compilação, né, numa publicação chamada Caibalion, né, em 1908. Não se tem origem de quem são os editores, né, mas está lá marcado que foram 3 iniciados, né? 3 iniciados, não sabemos quem são, mas é uma publicação completa, é uma publicação muito profunda. Eles são os princípios herméticos têm várias interpretações, tem várias maneiras de você os analisar. São para quem gosta, um manual de operação do proprietário para quem está aqui no mundo, né? Para aquela pessoa que chega aqui no mundo e não sabe como se comportar, não sabe como é que funcionam as leis, não sabem como fazer, como pensar, como falar. Esse é o manual de operação daquele que chega neste mundo aqui. Obviamente, é um livro oculto, é um livro hermético, né? A gente precisa, então, se preparar para entender o seu conteúdo corretamente, né? E são princípios que são adaptáveis a todos os aspectos e atividades da Terra. Medicina, engenharia, contabilidade, onde você pensar psicologia, e vai por aí afora, todos eles têm a forma de se adaptar nesses princípios. Portanto, nós aqui estamos fazendo para nosso estudo da espiritualidade, né? Nós hoje estamos vendo a sua parte talvez mais sutil, que é a aplicação para os estudos da espiritualidade. Então, os princípios herméticos são compostos de 7 chaves, 7 leis, para que o universo inteiro se conforme ao ritmo da mente, da vibração, da harmonia, né, da correspondência, do ritmo, da polaridade e de todos os demais efeitos. No início, por volta da Idade Média, a Igreja de Roma apoiou os ensinamentos de Hermes com sua obra do Corpus Hermeticum. Depois, a Igreja começou a perseguir aqueles adeptos, né? E o mundo todo foi modificado por isso. Desde a época do Antigo Egito, vocês veem que a sabedoria trafegou por todos esses períodos, chegando até nós hoje. Alguma razão tem. Alguma razão tem para que nós hoje
sejamos presenteados com essa sabedoria que não tem outro objetivo senão a de nos orientar, a de nos guiar, a de nos mostrar para nós como fazer para andar aqui nesse mundo de ilusões, vamos dizer assim. E chegamos, então, ao primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo. O princípio do mentalismo. É o primeiro princípio. Ele diz o seguinte: o todo é mente. O universo é mental. Tudo que existe é uma manifestação da mente universal. Então, o mundo como o universo, como se apresenta hoje, já foi pensado, criado por uma grande mente universal, né? É dele toda essa criação, é toda essa arquitetura que está aí, onde nós estamos inseridos. Mas ele deixa abertura para que possamos nela entrar e conhecermos o que mais pode ser alterado, melhorado para benefício de todos. Não está fechado. A realidade é uma manifestação do pensamento. E mudar a realidade começa por mudar o nosso pensamento. E este princípio afirma que a realidade é uma manifestação do pensamento. Mudar a realidade começa por mudar o nosso pensamento. Veja, isso é uma diretriz, uma demonstração que está muito próximo do que a igreja, do que o gnosticismo chama de metanoia, né? A metanoia não é uma mudança de paradigma, não é você adotar uma mudança de padrões. A metanoia gnóstica está muito próximo desse princípio que é do mentalismo. A nós, como microcosmos, significa mudarmos o nosso próprio pensamento. No macrocosmo, a mudança do grande pensador e idealizador do universo. Mas no microcosmo, nós devemos mudar o pensamento. Tudo que existe é uma obra de uma mente única universal, e com a qual nós nos comunicamos através da nossa mente. Veja, isso está estampado em muitas afirmações, né? Muitos escritos gnósticos, né? Imagine, tem uma parte no ritual da missa que diz assim, ou mesmo essa é numa oração Rosa Cruz, né? Que diz, a fim de conhecermos os trabalhos da grande mente divina e guiarmos os nossos pensamentos e as nossas ações de perfeito acordo com ela, né? Para que maior seja a glória de Deus e para absoluto proveito da humanidade, né? O princípio que também reflete o mundo das ideias de Platão. Na filosofia, Platão, né, ele nos mostrou que existe um mundo das ideias, que é o mundo dessa mente aí, né? Tudo pré-existe nesse mundo. Acessar o mundo das ideias ou da mente universal nos capacitará a receber o conhecimento, a sabedoria necessários para a nossa evolução individual, mas também evolução dos demais seres, né? Então, veja, nós estamos aqui falando de Hermes Trismegisto, de hermetismo, de mentalismo, mas entrou Platão aí no meio, né? Platão não escondia que a filosofia que ele que ele distribuiu, que ele desenvolveu, era toda embasada na sabedoria de Hermes Trismegisto. Assim como muitos outros mestres de sabedoria. Nós vamos falar aqui de alguns. Então, dentro do mentalismo, nós encontramos a palavra evolução, né? Que evolvere, quer dizer, em latim, desenrolar os papiros da sabedoria divina e assim, então, conhecer o que está sendo pensado para o nosso universo. Esse nosso universo hoje, onde nós estamos, ele é o que algumas pessoas conseguiu desenvolver aqui, mas nós temos que penetrar nessa mente e ver o que mais ainda nós podemos acrescentar a esse universo, não só para o nosso bem, mas para o bem de todas as demais pessoas, né?
aquilo que eu já havia dito, o princípio do pontífice, ou do sacerdote, ou do iniciado, né? Quando se coloca a cabeça no céu e os pés na terra, ele faz uma ponte entre os céus e a terra. E quando nós colocamos as ideias da mente superior em prática, tudo muda no mundo e se inicia um processo de evolução, e tudo à nossa volta também evolui. Tá? Mais uma vez, aqui está a ordem que a gente deve colocar em prática as nossas potencialidades, tudo aquilo que nós acumulamos até hoje deve ser colocado em prática. Né? Como nós já falamos lá no versículo 6 da Tábua de Esmeralda, a perfeição espiritual precisa se manifestar na realidade concreta, ou seja, nós precisamos trazer ela à manifestação. A obra alquímica não é apenas mística, mas prática. Transforma o espírito em ação, a iluminação em vida cotidiana. Como falava o mestre Viracocha, né? Ele falava, a nossa filosofia é eminentemente prática. Outros princípios herméticos estão também muito relacionados ao princípio do mentalismo, de maneira que ele não vai se limitar a essas declarações somente, né? Muitos outros nós vamos ver que está muito associado ao mentalismo. Segundo princípio, o princípio da correspondência. Diz, o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. O que está dentro é como o que está fora. O que está fora é como o que está dentro. Né? Esta é a chave para a magia da alquimia interna. Né? Também, esse dito, esse aforismo hermético, faz parte da Tábua de Esmeralda. Né? A alquimia interna é aquela que nos permite transmutar o chumbo de nossos vícios e defeitos no mais puro ouro de nossas virtudes. É nisso, né, que se prende toda essa alquimia interna. É o princípio que dirige o que está contido em todos os nossos exercícios e práticas espirituais. Então, se você é um estudante de ocultismo na Rosa Cruz ou em qualquer outra escola iniciática, todas as práticas que eles vão ser franqueadas não tem nenhum outro objetivo senão esse. O de você realizar a sua alquimia interna, é que paulatinamente, né, você possa transformar aquele chumbo dos vícios, né, que você adquire no mundo das ilusões no mais puro ouro das suas virtudes. Né? E então, com isso, você vai conhecendo o caminho que está à sua frente. Ainda, o princípio da correspondência indica a existência de uma correspondência ou uma similaridade entre as leis nos diversos planos da existência. Então, as leis que agem lá em cima são as leis que funcionam também aqui embaixo. Se nós podemos ter esses dois advérbios de local, um em cima e um embaixo, mas vocês vão ver que não existe. Isso é tudo a mesma coisa. Né? A única diferença está na vibração dos corpos, mas as leis às quais estão submetidas são as mesmas. Então, dizer que é em cima, que é embaixo, a diferença somente está na vibração dos corpos. Os corpos que estão acima vibram com maior velocidade, né, com maior frequência. Os corpos que estão abaixo vibram numa frequência mais lenta. E para a gente ver isso, nós pegamos aqui o quadro da Divina Presença, para que a gente possa, então, confirmar isso. Né? O quadro da Divina Presença nos mostra aqui o espírito, a alma e um corpo, né? E as leis que agem em cima, né, é a mesma que agem embaixo, onde nós temos o nosso corpo físico. Né? De maneira que a nossa mônada, lá, o nosso espírito
é onde a gente fala o que está em cima, aquela frequência mais alta está lá, no nosso eu sou, na nossa mônada, na nossa centelha divina, ou o nome que vocês queiram adotar para isso, né? E os planos físico, mental e espiritual são todos interligados. São todos, permite a compreensão do macrocosmo através do microcosmo. Nossa estrutura é essa que está representada aí, ilustrando aí essa figura da divina presença. Isso é uma figura da nossa estrutura. Platão também se referia a isso, dizendo que o homem é um microcosmo que está inserido no macrocosmo. É uma outra forma de falar que o que está em cima é o que está embaixo. Mas veja, como é que a gente poderia esperar que se fosse diferente se a mente já é uma só? Né? Tudo é mente, né? O todo é mente. Então, lógico, se é uma mente só, tudo deveria ser a mesma coisa, né? Numa outra citação da Bíblia, você vê isso. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mesma coisa. Assim como está em cima, é embaixo, né? Ou em outra situação do Pai Nosso, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não só no céu, mas também como sobre a terra. Então, tudo isso são evidências que nós estamos aqui, mas as leis que são aplicadas aqui servem para todos os outros planos da existência, né? Vamos passar ao outro princípio, que é o princípio da vibração. Terceiro princípio hermético é o princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Tudo é energia em diferentes graus de frequência. Todos os corpos estão em vibração. Uns mais, outros menos. Tudo no universo possui uma frequência vibracional, né? Então, vejamos, nós deparamos com muitos corpos aqui à nossa frente, nós temos utensílios, nós temos minerais, nós temos vegetais, nós temos animais, nós temos nós como homem, e nós temos as outras coisas que estão à nossa volta, mas tudo está em vibração. Uns em vibrações mais baixas, outros em vibrações mais aceleradas. Esotericamente, explica a existência dos diversos planos de existência, lógico, físico, astral, mental, a diversidade de manifestação da realidade, ou seja, no plano mental, no plano astral, as vibrações são maiores, nós precisamos de um corpo adaptado àquela vibração do plano mental, do astral, da mesma forma do plano mental. A cada plano nós temos um corpo que se adapta àquela frequência vibratória, né? A matéria é vibração densa. O espírito é vibração sutil. Então, da mesma forma, nós vamos pedir ajuda aqui do quadro da Divina Presença. Na medida em que a gente aumenta a nossa vibração, nós vamos nos sutilizando, nós vamos nos colocando em condição de poder vivenciar altas vibrações, né? E esse é o motivo todo do nosso estudo da espiritualidade, aumentar as vibrações dos nossos corpos, aumentar a nossa vibração. Tudo no universo possui uma frequência vibracional. A diferença entre as manifestações de matéria, energia, mente e espírito reside principalmente nas diferentes taxas de vibração. A alquimia mental, a transmutação de um estado mental em outro, é baseada nesse princípio, elevando a vibração. Vocês vão ver que todas as nossas práticas, né, que vão respeitar o princípio do mentalismo, elas vão nos levar a um aumento de vibração.
O nosso crescimento espiritual, a nossa elevação espiritual está diretamente voltada para aumento de vibração, né? Então, muitas vezes o nosso progresso espiritual é ilustrado, caracterizado ou demonstrado por uma escada, pelos degraus de uma escada. Vocês já viram as escadas de 7 degraus que a gente tem em muitos ensinamentos da FRA, né? Ou das escolas, né? Cada degrau é determinado para uma frequência vibratória, ou cada degrau alcançado, nós ascensionamos na hierarquia espiritual. E essa situação está associada a um aumento de frequência vibratória. Nós temos também um nome interno, que nós não escutamos ainda, mas é um nome pelo qual é refletido a nossa vibração neste momento, né? Então, vai chegar um momento que nós vamos escutar um nome, nós vamos ser chamados por um nome que vai refletir a nossa vibração naquele momento, né? Evoluir espiritualmente é o constante aumentar da frequência vibratória nos nossos corpos. E como? Como que nós vamos fazer? Como é que é conseguido isso? E esses ensinamentos são milenares, eles vêm desde já da Atlântida. Já na Atlântida já se usavam esses mesmos ensinamentos. Então, como eu falei, o Iracocha deixou bem claro, nossa filosofia é eminentemente prática, né? Então, todas as práticas que nós devemos realizá-la com frequência, com disciplina, com fervor, com fé, né? Rituais, missas, mantras, hinos ritualísticos e muitas outras, silêncio, com vibrações, né? Tudo isso tem o único objetivo de aumentar a nossa vibração. Isso também é complementado com os hinos, né? Eu gosto muito de colocar uma música vibrando aqui no início das nossas palestras, e o violino talvez seja aquele instrumento que dá as vibrações mais altas, e quando você percebe uma vibração alta, o seu corpo percebe, né? Vocês nunca colocaram um violão assim perto de um violino, ou violão perto de um piano, que quando o piano toca, a nota, né, aquela frequência viaja e atinge as cordas do violão, e ele também ressoa. Isso acontece conosco, né? Porque nós temos as nossas cordas que precisam ser afinadas aqui, né? Nós temos aqueles 2 cordas aí ao lado da coluna vertebral, que elas precisam receber aí a nossa atenção. E quando nós ouvimos uma canção, um hino de alta vibração, então ele ressoa nas nossas cordas, se elas estiverem preparadas, né? Então, um hinozinho que diz assim: viver afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Já dizia José Maria Nogueira na musiquinha que ele cantava todo dia. Então, nós sentimos a vibração quando as nossas cordas são atingidas por vibrações superiores. Nosso instrumento ressoa quando ele está exposto a vibrações externas altas. Ou, muitas vezes, isso é despertado somente quando você lê um texto sagrado e sente que te toca. Ou um hino sagrado de um ritual, né? Ou uma obra musical clássica de alta vibração, né? As obras clássicas, ela têm esse objetivo de aumentar a vibração das pessoas, né? A obra, ou uma arte, uma escultura, a arte deveria substituir as religiões no trabalho de nos ligar a Deus, né? Esse que é um grande... Por isso que nós vamos, quem pode, né? Quem vai lá no Louvre e vê aquelas obras e ficam lá com o queixo caído, mas será que sentem alguma coisa? Né? Que vibração estava o autor daquela obra tentando passar para nós, né? É muito bom a gente pensar nisso, né?
A meditação não aumenta a nossa vibração, o silêncio aumenta a nossa vibração. Então, nossa vida deve ser voltada para aumento da nossa taxa vibratória, né? Nós expandimos a nossa consciência e, a partir daí, o nosso discernimento aumenta. E então enxergaremos o mundo com outros olhos, né? Aí a razão de mude, tudo mudará. Ainda sobre vibração, Platão, de novo, vamos falar de Platão, mas daqui é de Hermes. Mas, gente, o Platão não escondia. Platão, na sua obra da República, ele foi muito categórico, né? Ele imaginava uma república perfeita, que era um local onde muitas pessoas viveriam em harmonia, né? Já que a Grécia não era esse sinônimo de harmonia, né? Então, na obra dele, A República, ele disse: cuidado com a música que o governo dá para as pessoas, porque a música tem o padrão vibratório puro, como vibra a música, vibra o povo. Se você dá essa música para o povo, ama. Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar muito bem, né? A música que é um padrão aí do nosso país, vocês conhecem. Ela não é um exemplo de melhor vibração, infelizmente. Então, a gente tem que procurar aquelas que nos trazem uma vibração que vem de encontro aos nossos objetivos espirituais, né? Também naquela época, o Platão também já imaginava uma educação feita só através da música. Imagina como que seriam as crianças que fossem tratadas desde cedinho com uma vibração alta. Vamos passar para o quarto princípio, é o princípio da polaridade. Na polaridade, tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são a mesma coisa. Né? O que isso significa, gente? É bonito ser enunciado, mas a gente precisa saber o que significa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Parece que isso está escrito aqui. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Os pares de opostos podem ser... Não. Os pares de opostos podem ser reconciliados, ou seja, revertidos. Vocês podem... como fazer a reversão. Tudo existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Então, vamos ver um exemplo disso, né, irmãos? Então, a gente vai fazer aqui, mostrar alguns dessa série enorme de opostos que a gente tem nos nossos estudos aqui. Primeiro que se apresenta aí, luz e escuridão. Luz e escuridão são os mesmos, é a mesma natureza do fenômeno luminoso, né? Porém, eles são diferentes em grau. A escuridão é um grau menor dessa luminosidade, e a luz é um grau maior dessa luminosidade, né? Mas se nós tratamos a escuridão como luz e trevas, vocês já entenderam, né? Luz e trevas, você está iluminado ou você está nas trevas. Também são graus de uma consciência que está na luz ou está nas trevas, né? Alegria, animação versus depressão, tudo isso são opostos de mesma natureza, de grau diferente. E aí vai, amor-ódio, né? Acho que nenhum repercute mais esse sentido da polaridade, esse princípio da polaridade, que o amor e o ódio, né? Amor e ódio são somente os mesmos aspectos da mesma escala de sentimentos. Um com menor intensidade e o outro com maior intensidade, né? Então, nosso caminho tem que ser para a luz, para o amor. E a gente deve saber que esses dois existem e que podem ser revertidos. Frio e calor. Também fenômenos de uma escala de temperatura, né? Ou quando a gente
analisa a frieza e o calor de uma pessoa, a frieza e o calor também são os mesmos aspectos de uma animação, né? Medo e coragem, bem e mal, virtude com vícios, virtudes e vícios, também você pode reverter isso. Se você reconhece que você tem vícios, então você pode trabalhar mentalmente, trabalhar a sua vibração para que seja revertido para virtudes, né? Se você reconhece que você está agindo mal, que o mal está em você, bom ou ruim, você tem que trabalhar para quê? Para existir o bem. Não precisa muito. É somente você reverter a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de se comportar, de sentimentos, essas coisas. Crítica, sobriedade, preguiça, disposição, enfim, são inumeráveis a quantidade de opostos que a gente tem que dizer qual que deve prevalecer na nossa vida, né? E a chave não é eliminar um polo, mas então transcender, é transmutar essa dualidade, encontrar o ponto de equilíbrio, né? E compreendendo que a unidade está por baixo de tudo, ela é subjacente a tudo. A unidade, com U maiúsculo, né? Ela está presente a tudo. Você sempre vai encontrar no final dessas escalas a unidade lá, aguardando para você retirar aqueles escombros que estão por cima dela, né? É possível a reversão? É possível a gente retornar a um estado normal de bem-aventurança, né? Que é, é. São para esses desvios os ensinamentos dos mestres de sabedoria. Talvez todos eles vão ser para orientar as pessoas como fazer essa reversão. Muitas vezes elas estão presas nesses opostos, no lado ruim dos opostos, e não sabem como reverter. Então, existe a transmutação mental, não é? O gnosticismo nos traz a metanoia, que é o primeiro princípio do mentalismo, né? É uma forma que você tem que usar para fazer essa reversão, para sair de um extremo e para o outro. Ou o princípio da vibração. Como é que a gente faz? A gente pega a vibração, aumenta a vibração dos nossos corpos através de todas aquelas técnicas e práticas que nos são fornecidas para os nossos estudos, né? Acho que esse princípio, são os mais conhecidos por nós, né? Talvez o da vibração, e também um outro que nós vamos ver, que é o da causa e efeito. Então, a transmutação mental é a capacidade de mudar o estado mental para o seu oposto, né? É uma aplicação da lei, né? A metanoia é uma mudança do padrão mental. O princípio da vibração, né? Ou ambos os processos são dependentes do princípio do mentalismo, tanto a vibração como o mental. Todos vão trabalhar na mente, na mente. Outro princípio do ritmo. Vamos ver o que diz o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Este princípio encerra a verdade que em tudo se manifesta um movimento para frente e para trás, um fluxo e refluxo, uma atração e uma repulsão, como se fosse um movimento de um pêndulo oscilando entre dois polos. Imagine um pêndulo. Imagine um pêndulo. Então, essa lei descreve os ciclos da natureza, né? Descreve que existe vida e morte, a vida e morte dos homens e dos animais, os sucessos e os fracassos, agindo na nossa mente, mas levando a um aprendizado, né? A passagem por todos essas oscilações vão nos levar a um aprendizado. Alegrias e tristezas,
que servem para polir a nossa pedra. Já viram esse termo, polir a nossa pedra? Polir a pedra bruta, está lá no livro Rosa Esotérica do Iracocha. Tens uma pedra, não sabeis? Então, tudo isso serve para polir a nossa essência. Né? Todos esses fenômenos são naturais. Eles são naturais. Né? A sabedoria reside em não resistir, não se identificar com esses ciclos ou extremos, mas sim se mover com eles, sabendo que a sua fase atual é temporária. Tudo passa, né? Então, com aquele termo, navegar na onda e não se deixar levar por ela, nem se derrubar por ela. É também aplicado nos relacionamentos pessoais, né? Os estados emocionais que também sofrem esses fluxos e refluxos, né? E conforme a gente vai passando pela vida, nós vamos relacionar isso àquele ditado popular que diz: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, porque tudo são oscilações, né? Agora, quando nós nos deixamos levar ou abater, nós vamos ficar no mal, né? Nós vamos ficar no fracasso, né? Nós não vamos entender que nós podemos voltar para o outro extremo, para outro polo, né? O sucesso e o fracasso são dois grandes vilões que nos iludem nesse mundo de ilusões. Eu fiz aqui um desenho que ele é muito singelo e muito bonitinho, né? Mas eu vou tentar explicar ele aqui para vocês. Imagine, então, nós estamos falando de um pêndulo, né? Imagine aqui... Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar uma caneta aqui para mostrar. Ok? Então, onde é que eu pego a caneta? Não tem uma caneta? Então, imagine que o pêndulo, que é essa bolinha azul que está aqui embaixo, ele está bem distante da bolinha amarela que está lá em cima, né? Então, considere que o fiel da balança é o modelo ideal de vida, o modelo ideal que você possa alcançar. E o azul é o seu desvio. Então, quando você está muito distante da bolinha amarela, o pêndulo vai oscilar e ele vai ter uma oscilação muito grande. Olha a oscilação grandona que ele vai ter aqui embaixo, ó. Ele vai ter uma oscilação dessa magnitude. Mas a partir do momento que você eleva o seu pêndulo para a posição 1, ou seja, que você diminui a sua distância para que a referência da bolinha amarela, a sua oscilação também diminui. Ok? E assim por diante. Quando você eleva ou melhora o seu comportamento e vai lá para a bolinha número 2, a sua oscilação vai ser mínima. Então, mesmo as intempéries que forem causadas pela natureza, as oscilações que você vai passar pela vida, elas vão existir em caráter mais sereno. Né? Em caráter mais sereno. Lembra aquela história que mostra lá na Bíblia, lá no Mateus 7, último capítulo de Mateus 7, que a pessoa é considerada um homem sábio, né? A pessoa é considerada sábia quando escuta essas orientações que foi dadas pelo mestre. E, por isso, ela é representada por uma pessoa que fez a sua casa sobre a pedra. E vieram as chuvas, e vieram tempestades, e nada aconteceu com ela. Mas, se a pessoa não ouve as palavras do mestre, ele é considerada como um ser insensato, que ele que fez a sua casa sobre a areia. E veio as chuvas, e veio as tempestades, e a sua perda foi muito grande. É isso que representa o princípio do ritmo, e que o mestre tentou falar lá no Sermão da Montanha, Mateus 7, última historinha do Mateus 7. Ok? Então, quanto mais o indivíduo está afastado desta referência, que é o fiel da balança, maiores serão as oscilações da sua vida.
né? E aí ele vai ter uma série de situações aí. Essa gravura aqui não ficou muito boa, mas nós compreendemos já. E vamos ao sexto princípio, o de causa e efeito. Esse é muito conhecido por nós, né? Diz assim: toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Então, não existe acaso. Existe lei, né? Só que nós não conhecemos a lei, mas existe a lei. É um princípio que é muito conhecido nos estudantes da espiritualidade, né? Talvez o que é mais conhecido, mas ele já também está embasado num princípio hermético aqui. Vejam essa imagem. Essa imagem representa a lei de causa e efeito de uma forma muito pessoal e direta, usando aqui a metáfora de um jardim. A pessoa no centro simboliza um ser individual. O solo ao seu redor é sua vida e sua realidade. No lado direito, ou na frente da pessoa aí, o jardim é vibrante, cheio de flores, plantas, banhado pela luz do sol. E isso representa um efeito das ações e pensamentos positivos. A beleza, a felicidade, o crescimento que florescem a partir de boas sementes que foram plantadas. No lado esquerdo, o jardim é seco, escuro, com galhos retorcidos e espinhos. Isso representa o efeito das ações e pensamentos negativos. A aridez, as dificuldades, o sofrimento que surgem como resultado de escolhas destrutivas. Então, a imagem ilustra que cada pensamento, cada palavra, cada ação são as causas e que são como sementes que plantamos. E a realidade que colhemos, ou seja, os efeitos, é o reflexo direto de que escolhemos cultivar em nosso próprio jardim. Então, como você planta, você colhe, como diz o nosso ditado, né? Existem muitos planos da casualidade, porém, nada escapa à lei. Nessa figura, uma única gota de água está caindo em uma superfície que se assemelha a um lago ou a um espelho cósmico. Essa gota representa a causa inicial de uma ação primária. As ondas que se expandem a partir do impacto da gota não são ondas comuns, mas sim uma rede de estrelas, planetas, galáxias interconectadas. Elas se transformam em uma espécie de mapa cósmico, onde cada ponto e cada linha representa um efeito em cadeia. A mensagem da imagem é que uma única ação, mesmo que pareça pequena e insignificante, ou seja, a gota de água, pode desencadear uma série de eventos vastos e complexos em todo o universo, no microcosmo nosso, no macrocosmo. Muitas vezes, um pensamento desarmônico, uma pequena gotinha, né? Um pensamento desarmônico, voltado a uma pessoa, pode ser mais severo que uma agressão com pedras. Imagine. E aí, o retorno é líquido e celto. O efeito vai ter que ser suportado para quem pensou dessa forma. Portanto, cada passo nessa jornada é interdependente, mostrando que toda a causa leva a um efeito. Não existe efeito sem causa. E as causas? O que são essas causas? São nossos pensamentos, são nossas palavras, são nossos atos, são nossos sentimentos, são nossas emoções. E o que eles causam? O que são os efeitos? Então, as pessoas vão sentir
um vitimismo, a ignorância, a doença, sofrimento, pobreza. Isso quando as palavras, os pensamentos e as emoções são, né, são de forma negativa. Então, para entender isso, a gente explica dessa forma. Nós temos uma usina de energia muito grande em nós, que é a nossa centelha divina. Essa centelha nos dá energia para mantermos o corpo, para mantermos a nossa vida. E, logicamente, nós teremos que, ela que nos dá energia para fazer o bem ou fazer o mal. Né? Tudo bem. Pense, porém, que tem que prestar conta de todos os teus atos. E atenta bem nisso, né? Que essa lei provém da seguinte: amor, vida, liberdade e triunfo. Nós sabemos quais são os nossos objetivos. E quando nós não usamos para esse objetivo, o efeito vem negativo. A forma de usar a energia divina está diretamente relacionada à nossa situação atual. Dependendo da forma que usamos essa energia, teremos que prestar contas. Tá? No hinduísmo, isso é chamado karma. Cada ação, cada pensamento, cada palavra que emitimos cria uma onda de energia que retorna para nós. Não se trata de punição, mas de um mecanismo de aprendizado. É uma forma que o universo usou para nos deixar um aprendizado. O livre-arbítrio reside somente na nossa capacidade de escolher conscientemente as causas que criaremos. Então, nós temos livre-arbítrio para pensar, livre-arbítrio para falar, para fazer ações, livre-arbítrio para sentir, livre-arbítrio para emoções. Mas temos que assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Né? Ou seja, nós não temos mais livre-arbítrio para receber os efeitos. E não adianta pedir para santo nenhum, que ninguém vai parar essa onda que você tem que receber de volta como efeito de uma causa que você mesmo criou. Tem um dito aqui entre os mestres Rosa Cruz que diz o seguinte: tudo que for dito, pensado ou sentido sobre uma outra pessoa, aquilo que não chega a ser uma bênção é, portanto, uma maldição e está sujeita à lei. Por isso, nós devemos perdoar as pessoas quando do retorno da reação de seus erros. Então, cuidado com o que falemos, cuidado com o que pensamos, cuidado com o que fizermos. Né? Porque tudo que não for uma bênção, tudo que não for para o bem, é para o não bem. Né? E assim, meus amigos, até na nossa palestra passada, nós mostramos o julgamento da alma, o tribunal de Osíris, onde Anubis leva lá o morto e pesa o seu coração na balança, que do outro prato tem uma pena de Maat, que é uma deusa. E se o nosso coração for mais pesado, ou seja, se os sentimentos ali colocados forem mais pesados que uma pena da Maat, então nós estamos condenados a retornar aqui para continuar o nosso desenvolvimento. Mas se o nosso coração for igual, ou mais leve até que a pena, nós somos apresentados ao Osíris e vamos seguir o nosso caminho. Bom, e quando os efeitos são saúde, alegria, prosperidade, bem-aventurança, iluminação, ascensão, né? Os mesmos aspectos causadores resultaram em efeitos agradáveis e amorosos. Né? Refletem formas diferentes de usar a energia divina, a pura energia divina, né? Que está à nossa disposição. Então, da mesma forma que a lei age quando você faz uma ação ruim, ela também age quando você faz uma ação boa. Né? Nesse caso, o karma, ou o retorno, foi positivo. Né? Pois a lei atua nos dois lados, causando um retorno positivo ou negativo, ou seja, mostra uma tendência, um aprendizado. Né?
Então, o princípio de causa e efeito tem uma inexorabilidade. O que é inexorabilidade? Inexorabilidade é a qualidade de ser inflexível, inalterável e inevitável. É uma lei cósmica, né? O princípio hermético também é uma lei cósmica, uma lei divina. Ele atinge todas as pessoas, quer elas conheçam a lei ou não. É inexorável. Você passou o sinal vermelho, tomou multa. Eu não sabia que não podia. Bom, você tem quantos anos? 21. Você já está emancipado, você já pode saber isso aí. E a nossa emancipação espiritual acontece quando? A partir de que momento nós vamos ser cobrados? Quer seja pelo resgate das nossas faltas, ou quer seja para não criar novas faltas, né? Teoricamente, após a formação dos nossos 4 corpos inferiores, se você demora 7 anos para construir um corpo, quando você tiver 28 anos, todos os seus corpos vão estar perfeitamente constituídos, você já está prontinho para começar o seu trabalho aqui na Terra, nessa encarnação. Teoricamente, tá? Então, a ninguém, senão nós mesmos, será o poder de agir sobre o retorno dos nossos erros. Só cabe a nós. Nós temos o livre-arbítrio para semear e depois a obrigatoriedade para com a colheita. Então, acha que essa é uma lição que nós temos que aprender. Nós vivemos hoje numa situação que foi por nós criada no passado. Tudo que nós estamos passando hoje é resultado de nossos atos. Nós estamos vivendo os efeitos das nossas causas criadas no passado. Podemos, então, desde já, alterar o nosso futuro, criando uma situação que nos será agradável no futuro, simplesmente vigiando as nossas ações. Né? Como diz aquele ditado, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vamos mudar as nossas vidas. Se nós não mudarmos as causas, os efeitos continuarão a ser os mesmos, dizia Einstein. Como é que a gente espera que as coisas modifiquem se você não modifica as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos, etc, etc, etc. E com isso a gente termina o 6º princípio. Vamos passar agora no princípio do gênero. Ele é um pouquinho mais complicadinho, mas com o tempo a gente vai pegando ele, ok? O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da existência. Plano físico, plano astral, plano mental, plano espiritual. E a palavra gênero vem de generare, gerar, né? Não tem muito a ver com masculino e feminino, mas é no sentido de gerar, né? Geramos no físico, geramos no mental, geramos no espiritual. No plano físico, através desses 2 princípios, criamos um novo ser, geramos um novo ser. As polaridades, masculino e feminino, ativo e receptivo, elas nos permitem criar um novo ser. Nos planos mais sutis, deveremos ter esses 2 princípios, o ativo, positivo, e o receptivo, negativo, devidamente harmonizados para criarmos as formas e pensamentos que se necessitam para uma vida espiritual harmônica. Então, veja, meus irmãos, que não é só sobre masculino e feminino, mas em todos os planos nós vamos ter que ter essa junção dos 2 princípios para iluminar os nossos pensamentos, para criarmos tudo que seja necessário criar para o benefício da humanidade, né? A dualidade criativa do universo não se limita ao gênero biológico, mas como as energias yin, yang masculino e yin feminino,
que operam em tudo. Yin e Yang, masculino, feminino, positivo, negativo, ativo, receptivo. Tudo isso são formas de a gente se referir a essas duas polaridades, essas duas condições necessárias para que haja uma criação. Esotericamente, o princípio masculino, dinâmico, ativo, é o que dá o impulso para a criação. E o princípio feminino, aquele que é receptivo, passivo, né, que dá espaço para a manifestação, não se limitam ao sexo biológico. Eles são forças universais que se manifestam em todas as coisas, em todos os planos, em todos os átomos do universo. O equilíbrio dessas duas energias é o que vai tornar essencial para a criação e para o desenvolvimento espiritual, individual e coletivo. Um masculino, ativa, projetiva, vontade, e o feminino, como receptiva, criativa, imaginação, são necessários para a criação de uma manifestação e de uma harmonia entre todos os planos. Isso completa a nossa abordagem sobre esses princípios de gênero. Nós vamos agora aqui completar essa apresentação com uns conselhos aos buscadores de luz que somos todos nós deixados por Thoth, ou Hermes, Trismegisto, ou Mercúrio, enfim, da consciência hermética. Então, para que cada um possa encontrar a desordem em sua vida e destruí-la, é necessário que a gente identifique o que é ordem e o que é desordem. Quando você tira a desordem, só fica a ordem. Equilibre e organize a sua vida. Hermes nos diz: elimine todo o caos de suas emoções, e então você encontrará harmonia na vida. Para isso é necessário silêncio, para isso é necessário reflexão, para isso é necessário meditação. Vença o hábito da verbosidade com o silêncio. Temos que perder aquele impulso incontrolável da verbosidade. O que é verbosidade? Vontade de falar. Fala-se de tudo, fala. Eu tenho uma palestra prontinha só sobre esse assunto, só sobre essa verbosidade. Uma hora nós vamos apresentar. Então, temos que desenvolver o hábito do silêncio verbal, silêncio mental, mas principalmente o verbal, que o Hermes está se referindo aqui nessa frase. Sempre dirija o seu olhar para a luz. Esse é o nosso objetivo, é a nossa referência, esse é o que a gente devia procurar com a nossa disciplina. A chave para os mundos superiores está dentro de você. Dentro de você encontra-se o número do nome do Pai, que é fonte da luz. Né? O Gnosticismo já nos mostrou isso. Abra os portões dentro de você e viverá a vida verdadeira. E esse, meus irmãos, é o final da nossa apresentação. Vamos passar agora para escutar algumas dúvidas. Como eu falei, as dúvidas sempre refletem algum ponto que deixou de ser abordado e, por isso, damos tanta importância para que essas dúvidas sejam colocadas, né? E também, se os irmãos entenderem que algum princípio precisava ser mais aprofundado, e a gente pode depois preparar algum aprofundamento, mesmo porque o livro é muito... Nós não queremos ter a intenção de mostrar tudo no curto espaço de 1 hora, não dá. Há que se aprofundar mais nos princípios. Então, vamos parar a nossa gravação para que nós possamos conversar.